Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Nós mencionamos anteriormente que a bem-aventurança imortal é nosso direito de nascimento e que a totalidade da criação existe devido a uma fração desta bem-aventurança de Brahman. Também que uma das razões por que os homens não lutam para atingi-la é devido à sua ignorância sobre sua existência. Coisas similares algumas vezes acontecem neste mundo. Por exemplo, devido aos caprichos do destino, filhos de pais ricos podem se perder e podem nunca chegar a conhecer seu parentesco ou hereditariedade. Ou alguém pode enterrar seu tesouro quando em grande perigo de perder sua vida e fugir do lugar apressadamente, e quando o perigo passa, retorna ao lugar para desenterrá-lo, mas, sendo incapaz de localizar o exato lugar, anda sobre o tesouro uma e outra vez. O Chandogya Upanishad dá uma analogia similar. Da mesma forma como as pessoas que não conhecem a região andam repetidas vezes sobre o tesouro escondido no subsolo e não o encontram, assim também todas estas criaturas aqui, apesar de que entrem diariamente no mundo de Brahman, não o descobrem, pois elas são deixadas levar pelo falso. Seus desejos por objetos impermanentes as conduzem erroneamente. O mundo de Brahman, falado aqui, é aquele de nossa natureza real, no qual nós entramos quando em sono profundo, quando nem as distrações do estado de vigília, nem aquelas do mundo dos sonhos se apresentam. Contudo, permanece a ignorância devido aos desejos inerentes pelas coisas mundanas. Somente se poderá ter a verdadeira felicidade quando estes desejos, juntamente com suas raízes, forem removidos da mente. O homem iludiu-se a si mesmo por seu apego ao corpo, considerando-o como sendo a sua verdadeira natureza. Contudo, se analisar claramente, descobrirá que ele não é nem o corpo, nem os sentidos, nem mesmo a mente, mas algo mais. Veremos como se pode chegar a esta conclusão. Se o homem fosse apenas o corpo, então no sono, quando não se é consciente dele, ele deixaria de existir. Mas isto não acontece. É o mesmo homem que foi dormir que retorna dele. Se ele fosse apenas a mente, então no sono profundo ele deixaria de existir, pois mesmo a mente não funciona então. Mas isto também não acontece. Portanto, nós somos forçados a concluir que o homem não é apenas um ser psicofísico, porém algo mais. A consciência que este ser psicofísico reflete, que dá a ele sua identidade, não é a sua própria, mas do espírito interno que é chamado Atman em sânscrito. As escrituras hindus dizem que ele é da natureza de Sat, Chit e Ananda, isto é, existência, conhecimento e bem-aventurança absoluta. Quando este ser é realizado em sua forma mais pura, ele é idêntico com o Brahman, de quem toda a criação emanou, em que ela existe e a quem retornará. Os Upanishads são enfáticos e sem ambiguidade em sua proclamação. Aquilo que é infinito é apenas bem-aventurança,
Não há felicidade no limitado. No infinito apenas está a bem-aventurança. Portanto, deve-se indagar apenas sobre o infinito. Nesta palavra limitado, usada pelo Upanishad, está incluído tudo que não é Brahman, mesmo os elevados céus. Estes céus são lugares de gozo e sujeitos à destruição, como tudo mais que é criado. Além disso, os prazeres que se gozam nestas regiões engendram novos desejos. E desejo significa miséria, e jamais a miséria foi vista gerando felicidade neste mundo. Portanto, o Katha Upanishad declara: a eterna bem-aventurança pertence àqueles sábios que veem que aquele único Senhor é o que permeia tudo, é independente e que se manifesta em diferentes formas, residindo em seus corações e a ninguém mais. Somente àqueles sábios pertence a paz eterna que percebe o Senhor, que é o eterno em meio ao efêmero, que é o único dispensador dos frutos das ações dos muitos, como residindo dentro de seus próprios corações e a ninguém mais. Quem pode realizar este Atman, ou que estado nós nos tornamos completamente bem-aventurados? Este estado é realizado naquele estado quando não se vê um segundo ser, não se ouve um segundo som, não se conhece uma segunda coisa, ou seja, quando tudo neste mundo que existe como nome e forma mergulha dentro do Atman. Em outras palavras, quando se realiza a identidade com Brahman, quando desidentifica-se do corpo, dos sentidos e da mente, ou, como Swami Vivekananda costumava dizer, quando nos deshipnotizamos. Como pode o Atman ser realizado? As Escrituras dizem: ele deve ser ouvido, cogitado e então meditado. Deve-se ouvir dele de uma pessoa competente, porque somente ele pode expor o significado dos textos das Escrituras autenticamente. Somente ele pode nos mostrar o caminho correto. O próprio Shutri declara: quando uma pessoa inferior fala do ser, ele não pode ser adequadamente conhecido, pois é pensado de vários modos, mas quando é ensinado por aquele que se identificou com ele, não restará nenhuma dúvida com relação a ele. Após ouvir de uma pessoa competente, deve-se tentar pensar sobre o que escutou e então meditar sobre o Atman como ensinado por esse mestre. O que se consegue quando se realiza o Atman, o ser eterno? Uma vez que esta realização seja nossa, as Escrituras dizem que nós veremos aquele ser eterno, nosso próprio Atman, manifestado em toda parte, e toda a ilusão e todo o sofrimento desaparecerão. O Bhagavad Gita diz: atingindo o qual não se considera que haja nada mais elevado a ser atingido e estabelecido, no qual não se é abalado, nem mesmo pelo maior dos sofrimentos. Contudo, deve ficar claro que esta bem-aventurança não é alcançada apenas por aqueles que trilham o caminho do conhecimento, mas pode ser experimentada também por aqueles que seguem o caminho de Bhakti. Eles também experimentam aquela bem-aventurança sem limites na proximidade de seu ideal escolhido. Um devoto da Mãe Divina, por exemplo, como Ram Prasad, sempre imerso na bem-aventurança, cantou e dançou em nome dela e permaneceu sempre livre. Na totalidade de seu coração ele cantou: uma pessoa que tem como sua mãe a bem-aventurada não pode viver no sofrimento. A Divina Mãe o mantém feliz neste mundo e no próximo. Santos em toda a Índia, que adoraram a Deus com formas, alcançaram este bendito estado. Ele não é propriedade exclusiva de nenhuma seita ou classe da sociedade. Todos, onde quer que estejam colocados, podem lutar por ele. A este respeito, a afirmação dada por Sri Krishna é muito encorajadora.
Se mesmo a mais malvada pessoa me adora com devoção única, ele deve ser considerado como piedoso, porque tomou uma resolução correta. Breve ele se tornará virtuoso e atingirá a paz eterna. Saiba com certeza, ó filho de Kunti, que meu devoto jamais é destruído. Bhagavad Gita, capítulo 10, versos 30 e 31. Fim do ensaio. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.